Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Neste nós vamos falar sobre sequências, que é parte de uma série de vídeos em que a gente vai abordar a questão das sequências e das séries tratadas do ponto de vista do cálculo, tá? Então a gente vai começar com alguns exemplos bem banais, bem simples e bem tranquilos da gente entender por que a gente consegue, por que a gente precisa de falar sobre sequências na nossa vida. Eu listei aqui para mim algumas coisas, por exemplo, que a gente pode imaginar. Agora, a primeira delas, a gente usa sequências em pagamentos, tá? Pagamentos. Por quê? Porque você lida em geral em dividir o seu dinheiro em alguma parte. Então, o seu dinheiro dividido em várias partes, fazendo a parcela, se torna uma sequência de pagamentos. E essa sequência de pagamentos costuma ser constante. Se você for no financiamento, ela pode ser constante ou pode ser decrescente. No entanto, é uma sequência numérica, tá? São uma sequência de pagamentos. Por exemplo, você também encontra sequências em fila de atendimento. Se você vai ser atendido no médico e você pergunta quantas pessoas tem na frente. Ah, tem 7 pessoas na sua frente. Você fica desesperado, mas você sabe que a cada 20 minutos, cada vez sai um, você volta para casa e depois retorna para o médico, porque você sabe que você vai ser atendido depois de quantas vezes? Depois de 1 hora, 2 horas, 2 horas e 20 minutos. Ou seja, você tem também sequências aí que você precisa saber contar e somar para você lidar com a questão do seu tempo, que é também a questão de você, por exemplo, no espaço. Se você tiver um estacionamento, você for construindo alguma coisa, você está num estacionamento, um engenheiro tá, precisa calcular aí, dada a distância total, saber dividir pelo número da largura que eles costumam colocar para uma vaga e fazer uma sequência de vagas ali. Ou seja, as marcações que você faz no chão para colocar os carros, elas são espaçadas igualmente numa sequência. Uma primeira ali no 2 metros, a segunda no 4, a terceira no 6 e assim por diante. Sequências também aparecem aqui no espaço, tá? Ou seja, tudo que a gente está acostumado a lidar mais ou menos no nosso dia a dia, né? O dinheiro, que é o principal, o tempo, o espaço. Essa sequência aparece implicitamente ali. Você, no seu dia a dia, você não faz nada disso aí na sua cabeça, mas os planejadores costumam utilizar, né, esse tipo de situação. Mas a gente vai fazer isso aí na prática, aqui com alguns exemplos para você. A gente vai começar, na verdade, lidando com a mais fundamental sequência que a gente conhece na nossa vida, que é a sequência dos nossos números inteiros aí, na verdade, números naturais, que vai daquele jeito: 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E nessa sequência já vou colocar aqui um simbologia dizendo 3 pontinhos, esses 3 pontinhos dizendo que ela continua indefinidamente, ou algumas pessoas dizem, fala até o infinito, tá bom? Mas eu vou colocar já iniciar um formalismo aqui que a gente vai utilizar nas nossas sequências. Essa sequência, por exemplo, eu vou escrevê-la de novo entre parênteses. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar 3 pontinhos. Eu vou dizer que essa é uma sequência de números, números naturais. Vou colocar aqui N dizendo que você tem um número aí correndo. Na verdade, esse N a gente vai chamar de termo geral daqui a pouquinho. E ele vai ser a fórmula que gera esses números aí. E eu vou dar um nome para essa sequência. Eu vou dar um nome para essa sequência, sequência AN. Por exemplo, eu posso dar qualquer nome, tá, gente? E essa sequência N significa o seguinte: o nome dela, na verdade, é sequência A. N significa que ela corre pelos números naturais, ou seja, começa de 1 em diante. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar uma outra sequência que você conhece aqui. É uma sequência muito simples. E eu vou colocar agora aqui uma questão muito interessante, que é o seguinte: o do lugar dos números na sequência. O lugar dos números na sequência a gente também chama de índice. Tá? Esse número 1 está no primeiro lugar, o número 2 está no segundo lugar,
o número 3 está no terceiro lugar, o número 4 está no quarto lugar. Esse daqui, galera, que é o meu N, o Nzinho que está aqui embaixo. Significa que quando o meu N é 1, eu tenho na posição o número 1. Quando o meu N é 2, na posição eu tenho o número 2. E eu vou, na verdade, quando o meu número é um número N, tá lá na frente é o enésimo objeto, a posição vai ter um número aqui que é exatamente ele. Então esse N aí, que eu vou chamar de índice, tá? Vai ser utilizado extensamente para poder escrever as fórmulas. As fórmulas que geram a minha sequência. Por exemplo, uma segunda sequência extremamente importante e clássica, absolutamente clássica. 2, 4, 6, 8, tão chatinha que você nem se empolga com ela, tá? Eu vou dar um nome para essa sequência aqui, que eu vou deixar para dar depois, mas eu vou colocar para você a ideia central de utilizar aqueles índices ali. Ó. Na primeira posição eu tenho 2, na segunda o 4, na terceira o 6. Na quarta posição eu tenho o 8 e eu vou perguntar para você. Na minha enésima posição, quem que eu vou ter aqui embaixo? Você lembra aquela brincadeira de encontre o próximo número? Encontre a lógica. O pessoal gosta de dizer lógica, né? Sobre das coisas. E a gente vai usar informalmente esse termo, né? Lógica. Qual que seria, pela lógica, o nosso enésimo número? O nosso enésimo número, né? A palavra é essa, enésimo, né? Seria o número 2n. Observa por que eu coloquei isso daí. Por que eu coloquei isso daí? Porque eu vou ser malandro e eu vou utilizar a posição para descobrir a fórmula. Tá bom? Ou seja, olha só aqui, ó. A posição 1, se eu multiplicar por 2, acho 2. A posição 2, multiplicada por 2, eu acho 4. Posição 3, multiplicada por 2, eu acho 6, e assim por diante. E então a posição n, multiplicada por 2, eu acho a minha chamada fórmula. Ou, na verdade, esse é um nome muito importante. Esse cara aqui é o chamado termo geral. Termo geral é o nome, vamos dizer assim, um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais chato para fórmula. E essa fórmula eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar essa minha sequência pela própria fórmula dela, minha sequência 2n, tá bom? Então, importante até agora é você saber que a minha fórmula é também chamada de termo geral. Mas vamos continuar andando, vamos falar mais de uma sequência legal e vamos continuar mantendo ali a ideia de que eu uso meu índice como se fosse uma posição, tá? E essa fórmula que eu acho o termo geral é baseado nesse índice. Essa daqui vocês sabem também, ó. Essa daqui vocês também estão acostumados. 1, 3, 5, 7. Chegou aqui, a galera fala assim, são os números ímpares. Óbvio, é os números ímpares. Eu vou deixar um espaço aqui para ver se você consegue saber a fórmula dos números ímpares, o termo geral dos números ímpares. Vamos lá de uma vez, olha lá. No 1, eu tenho 1. Aí ficou parecendo que é a mesma coisa, mas quando na segunda posição, eu tenho o 3. Na terceira posição, eu tenho o 5. Peraí, tá ficando uma coisa mais difícil de a gente achar. Na quarta posição, eu tenho o 7. Mas observa só o seguinte, como é que eu acho, então, quando eu estiver na minha enésima posição, quem que vai ficar aqui embaixo na minha fórmula? Quem que fica aqui? Quem que fica aqui? É um problema difícil, tá, gente? Esses simplesinhos são tranquilos, mas esse aqui é um problema extremamente difícil. Às vezes não tem solução, tá? Que você vai ver daqui a pouquinho. Qual que seria a fórmula que eu coloco aqui na frente? Observa só, se eu tenho o 1, deu 1, parece que você vai falar assim, vou colocar o n ali, mas não é porque o 2 já me dá o 3, né? Então parece que eu somo 1 no 2. É isso? Somo 1 no número e minha fórmula tentativamente seria n mais 1. Aí você vai pegar e fazer o seguinte, não pode ser, se aqui parece que funciona. Aqui parece que funciona. Se eu pegar o 2 e somar mais 1, eu tenho 3. Mas aqui essa fórmula falha.
Se eu pegar o 3 e somar mais um, dá 4, não dá 5. E além do mais, aqui, ó, na primeira, né? Se eu pegar a posição 1 e somar mais um, dá 2, não dá 1. Então, que essa minha fórmula n mais 1, ela é completamente equivocada, tá? E qual que é a abordagem que eu posso fazer aqui agora? A abordagem que eu vou fazer, e eu vou falar para você de uma vez, é a seguinte: você, na verdade, a sua fórmula vai ser 2n menos 1, porque você precisa decorar isso daí, ou entender. Na verdade, você só decora depois que entende, né? Porque você, enquanto professor, está acostumado a fazer o moleque decorar e depois fala, depois você entende. Você para com o entendimento do moleque, né? Então, você tem que se questionar, na verdade, por que você está dando aula de matemática ali, né? Porque se você está dando aula de matemática para fazer as pessoas decorar, é melhor você dar aula de outra coisa, porque você não está exercendo uma das coisas fundamentais da matemática, que é você aprender a raciocinar e chegar às conclusões baseado nos princípios elementares ali das coisas. Você está ensinando fórmula, você está ensinando como fazer, e você não sabe para que serve aquilo. Essa é uma coisa que a gente tem que questionar o tempo todo, e você vai ter matérias no curso em que você vai aprender isso daí. Mas vamos nessa daqui, entender o porquê. Eu coloquei 2n menos 1, afinal de contas eu falei, agora eu digo por que então é 2n menos 1. Bicho, uma das coisas mais legais é que você pode chegar nesse tipo de situação fazendo algum tipo de observação ou fazendo tentativa e erro. A galera descobre muito essa fórmula aqui, ó, por tentativa e erro, tá? Eu vejo meus alunos fazendo tentativa e erro e não é, de hipótese nenhuma, uma maneira equivocada de você achar essa fórmula, desde que você entenda que ela funcione. Agora, eu tenho uma outra maneira mais analítica. Olha só, fazendo uma observação interessante. Esse 1 aqui parece que para mim me engana, né? Não vou começar com ele. Vou começar do 2. Será que se eu dobrar o 2, chegar no 4, e do 4 eu chego no 3? Olha, o 3. Se eu dobrar o 3, dá 6. Do 6 eu chego no 5, tirando 1. Pego o 4, dobro o 4, dá 8. Do 8 eu tiro 1, chego no 7, aí eu descobri a lógica da minha sequência. E é isso daí que eu vou escrever aqui, 2n menos 1, ou seja, eu vou dobrar e subtrair 1. Funciona para todo mundo? Vê se funciona para o 1. Olha lá, eu pego 1, dobro 1, 2. Subtraio 1, deu 1, tá certo. Vamos fazer de novo então lá para o 3, mais uma vez. Pego 2, dobro 2, dá 4. 4 menos 1, chegou no 3. Maravilha, maravilha. Pego 3. Dobrou 3, 6. Menos 1, chegou no 5. 6, galera. Olha lá, essa 6 aí que você acabou achando. Na verdade, é o 2 vezes os 3. Menos 1, aqui está o índice. Tá? Então, você com isso daqui, você chuta essa fórmula e tenta. Tá? E vai tentando para todos os seus números. Então, essa fórmula aí, galera, eu vou colocar como nome dela a fórmula dos meus ímpares. Os meus ímpares que eu escrevo 2n menos 1. E alguém vai me perguntar, e se fosse 2n mais 1? E a fórmula para o 2n mais 1, como é que se geraria os números? Geraria ímpares também. Por que você... Eu já vi, Fred, eu já vi esse troço aí com ímpares como 2n mais 1. Você está absolutamente correto. Só que o 2n mais 1 vai gerar 3, 5, 7, 9. Não tem problema ter esse tipo de sequência, porque você, na verdade, vai ter infinitas sequências, tá? Em que o seu termo geral é 2n mais 1, só que ele vai começar do 3, tá bom? Vai começar do 3 se você fizer 2n mais 1. Isso mostra pra gente o seguinte, que esses caras aqui de cima, vou retornar aqui, ó. Esses caras aqui de cima fazem parte de um conjunto, tá? O conjunto dos números naturais. Esses números aqui, todos eles, tá? Eles saem do seu conjunto de números naturais. E o seu conjunto de números naturais, na verdade, é a sequência fundamental que a gente conhece. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? São nossos números naturais. Quase sempre, quase 100%, 99,99% do nosso tempo, a gente vai usar os números naturais. E exceto se eu for muito doido, eu vou dizer para você que nossa sequência vai rodar
com o índice a partir de outro conjunto. Mas a gente vai tentar usar o máximo que puder esses números naturais, que, aliás, é a principal teoria matemática aí das sequências. Ela significa que você vai pegar os números naturais, vai transformar e criar uma sequência, tá? Então vamos lá, vamos continuar andando aí com a nossa sequência. Agora tem uma outra sequência muito interessante. Eu tenho uma outra sequência muito interessante, que é uma sequência que você vai usar bastante também aqui. É a seguinte sequência: menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. E agora? E agora, quem que é o meu termo geral? E qual que é o nome dessa sequência? Se eu estou usando o termo geral como nome da sequência. É difícil, né? Isso daqui, como é que a gente faz se a gente não está usando? Como é que forma que a gente usa para transformar o 1 em menos 1, o 2 em 1, o 3 em menos 1, o 4 em 1, o 5 em menos 1, e aqui, claro, você vai entender que o 6 vai virar 1 de novo. Então eu coloco meus números naturais ali em cima, meus índices, que são números naturais, né? E vou agora fazer 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1 e assim por diante. Como é que você faria isso? Eu vou colocar aqui o nome para vocês logo de uma vez. Meu termo geral vai ser menos 1 elevado a n. Da onde que eu tirei isso? Da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso do seguinte malandragem. Se eu pegar o menos 1 e elevar a 1, deu o quê? Deu menos 1, que é esse cara aqui. Se eu pegar o menos 1 e elevar a 2, olha lá, o 2 lá em cima, presta atenção. Elevar a 2, menos 1 ao quadrado, dá 1. Deu esse cara aqui. Se eu pegar o menos 1, elevar a 3, olha lá. Menos 1 elevado a 3 deu menos 1 e aqui eu já matei o meu problema. Menos 1, 1, menos 1, 1. Então, cada vez que o meu n é ímpar, eu tenho um número menos 1. Cada vez que meu n é par, eu tenho o número 1. Então, na verdade, isso aqui é o menos 1 elevado a n. E você vai se pensar assim, nossa senhora, como é que os caras pensaram esse tipo de situação? A verdade é você falar para vocês. Na verdade, alguém pensou isso aí para a gente lá no passado, ensinou para a gente, né? E depois a gente aprendeu e entrou, colocou no nosso balaio de termos gerais aí que a gente costuma utilizar. Então, eu vou colocar, e alguns você vai entender por conta própria, você vai ficar orgulhoso quando você descobrir. Eu vou colocar essa importantíssima sequência, uma sequência alternante, que vai de menos 1 a 1, né? Menos 1 ou 1, né? Menos 1 ou 1. Tem uma sequência aí, menos 1, menos 1, que a gente vai utilizar ela para outras que você tiver aí na frente. Eu vou deixar agora para você um exercício aqui no meio do vídeo. E se eu quisesse começar do 1? Que é a primeira coisa que o pessoal pergunta. E se eu quisesse começar do 1? Eu estou enrolado. Se eu quisesse começar do 1, quem é esse meu termo geral? Qual que é o nome da minha sequência? Eu vou deixar para vocês aí a dúvida. Cruel. E não é tão cruel assim, tá? Tem a ver com menos 1? Tem a ver com menos 1? Será que tem a ver com menos 1? Ou tem outro jeito? Vou deixar aí para vocês o menos 1, tá? Para vocês ficarem aí pensando divertidamente aí no seu domingão que você pega para fazer esse troço. O que eu coloco ali no meu expoente? Na verdade, é só mudar alguma coisa aqui no expoente. Então, vou deixar a dúvida aí para vocês, tá bom? Tem uma outra sequência absolutamente clássica, absolutamente importante, que vai ser a seguinte sequência. Antes dos exercícios, os exercícios já estão aparecendo aqui, tá? Eu vou deixar uma sequência muito parecida com essa daí, que ela alterna, mas aqui eu quero agora uma sequência que, na verdade, é essa aqui, ó. 2, 2, 2, 2. Ah, moleza, né? Moleza. Qual que é o termo geral? Qual que é o nome dessa sequência? Sequência 2. Termo geral é a sequência 2. É chamada sequência constante, tá? Então a sequência constante é extremamente importante também, porque muitas coisas são constantes aí na matemática, tá? Principalmente você vai ter funções constantes, que são função, no caso aí, se fosse para eu dizer, seria função y igual a 2.
é uma função constante. Então, é uma reta horizontal extremamente importante, extremamente simples e extremamente importante em toda a matemática, as retas horizontais, tá? Mas vamos lá, então tem uma sequência alternante, uma sequência constante, e existe um tipo de sequência que é a sequência mais comum do universo. Sequência que é a seguinte, a sequência 3, dá um chutaço aqui, menos 5, 19, 5,12, 7 oitavos, pi. E aí? Qual que é o termo geral desse negócio? Você sabe? Eu sei. O termo geral dela é não tem. Não tem termo geral para essa coisa, gente. Não tem termo geral. Essa sequência, ela é uma sequência aleatória de números que eu joguei de qualquer jeito aí, tá? Vocês viram eu chutando. Então eu vou chamar ela uma sequência N qualquer de sequência aleatória, tá? E que eu quero com isso apenas dizer para vocês o seguinte, que talvez seja a principal lição do dia. Existem mais maneiras de você chutar números aqui do que colocar números ordenados, tá certo? As sequências que têm um termo geral bonitinho, uma fórmula maravilhosa que você pode testar, elas são um número infinitamente menor do que aquelas sequências que têm números aleatórios jogados de qualquer jeito aí, ou aparentemente aleatórios. Se for aparentemente tiver uma fórmula por trás, é outra coisa, mas eu quero dizer aquele que você sorteia dentre os infinitos, absolutamente infinitos números que você pode colocar aí nessa sequência, tá bom, gente? Isso aqui também é uma sequência numérica. É uma sequência numérica sem uma ordem, sem uma lógica, igual o pessoal gosta de pensar, para os seus números. E são as mais comuns, mais numerosas sequências que existem. Na prática, o que eu estou dizendo é o seguinte: essa sequência, essa sequência e todas as outras que eu falei aqui para cima, tá? Fazem um número muito pequeno e são casos, vamos dizer assim, úteis dessas infinitas sequências possíveis, tá? Isso é um número muito pequeno. Beleza? Então, por sequência, deixa eu dar um resumo aqui antes para você. Então, só para você não sair batido daqui. Se eu tiver uma sequência chamada S de N, tá? Ela vai ter números aqui, que eu vou chamar de S1, S2, S3, S4. Eu estou dando nome para esses meus terminhos aí particulares. E aqui a minha sequência SN significa só uma coisa, que eu estou colocando nas posições 1, 2, 3, 4, na posição N, usando os números naturais como índice, tá? Para poder descobrir, se tiver fórmula, como eu gero cada um desses termos. A fórmula aqui de termo geral, que é chamado de termo geral porque é um termo que gera todos os termos da sua sequência, tá bom? Essa daí é, de longe, a coisa mais legal que a gente consegue fazer aqui, como a gente usa as nossas formulinhas, gerar sequências, tá? Então, gente, eu vou deixar alguns exercícios para vocês de vários tipos. Eu vou deixar o exercício ache o termo geral, que é uma coisa que você vai brincar de lógica. Ache o termo geral. A gente vai fazer isso muito, 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 muito. Ou seja, eu quero que você dê um nome para essa sequência aqui, ó. Entendeu? Qual fórmula você coloca aqui? Essa é a minha letra A. A minha letra B pode ser o seguinte. Também é uma sequência simples, de ter colocado até antes.
Qual que é meu termo geral? Esse espaço aqui, tá, gente? Esse espaço aqui, ó, é onde você vai escrever seu termo geral, tá bom? Então eu tenho aqui agora uma letra C, vamos colocar uma letra C aqui, que eu acho que você também é um cara que sabe dessa sequência aqui, se você, um cara ou uma cara, né? Se você está acostumado a olhar para números. Quem é meu termo geral? Simples, tá? Simples se você é um sujeito, se você é uma sujeita, né, cansada de olhar para esses números aí. Vou dar mais uma aqui, de brincar de achar de termo geral, porque foi brincadeira que a gente começou com ela, né? Olha lá, essa daqui é fundamental também. É chamada de sequência harmônica. Ela tem um termo geral muito fácil de ser descoberto, tá? Muito, muito fácil de ser descoberta. E eu vou deixar um desafio, dois desafios aqui para vocês de achar termo geral. Esse daqui, ele é uma combinação de duas sequências. E você, já vou dizer para você, você vai multiplicar uma sequência por outra. Olha, os números ímpares são negativos e os números pares são positivos. Essa aqui também é chamada sequência alternante. Ela alterna, né, entre e vai, né, para cima, para baixo, positivo, negativo, e tem várias maneiras de você alternar. Alternar entre dois números e assim por diante. Qual que é essa daí? E agora eu vou colocar uma letra F aqui, que é uma letra F avançadíssima. Essa daqui, ela tem uma estrela de dificuldade. Essa aqui tem, na verdade, teria umas 3 ou 4 estrelas. Vou colocar só duas aí. Eu quero que ver se você consegue encarar essa daqui, ó. Aqui está o termo geral. Quem que é o meu termo geral dessa sequência cabeludíssima aqui? Vou dar uma dica. Tem a ver com funções trigonométricas. Mais de uma maneira de usar funções trigonométricas, seno, cosseno de preferência. Essas duas já funcionam para gerar essa sequência daí. Alguém tem alguma ideia? Fique então aqui com o meu abraço, com essa dúvida. Resolva esses 5 exercícios aqui. 4 primeiros são muito importantes, tá? E essa letra E e a letra F como desafios aí para a sua inteligência. E já dizendo para você que a letra E multiplica duas sequências muito simples e a letra F usa funções trigonométricas, tá bom? Então, o termo geral pode ser uma função qualquer. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez aí pela presença, pela atenção e até o próximo.